Você já se perguntou o que aconteceu com as 12 tribos de Ismael, o filho de Abraão? Onde elas estão hoje? Pode parecer coisa de filme, mas essa história é tão real quanto fascinante. Ismael teve 12 filhos que deram origem a tribos espalhadas pelo Oriente Médio. Hoje, vamos descobrir onde estão os descendentes dessas tribos e como sua herança ainda influencia o mundo moderno. Prepare-se para uma jornada histórica e cultural que vai mudar a forma como você vê o passado e o presente do Oriente Médio. Ismael, filho de Abraão e Agar, é uma figura central nas tradições religiosas do Oriente Médio. Segundo o relato bíblico, Ismael nasceu do relacionamento entre Abraão e sua serva egípcia Agar, depois que Sara, esposa de Abraão, não conseguia ter filhos. Ismael é lembrado como o patriarca das nações árabes, e sua história está intrinsecamente ligada à fundação dessas nações. Deus fez uma promessa a Agar de que seu filho Ismael seria pai de 12 príncipes e uma grande nação, promessa que ecoa tanto na Bíblia quanto no Alcorão, fazendo de Ismael uma figura venerada tanto no judaísmo quanto no islamismo. Essa promessa se cumpriu quando Ismael teve 12 filhos, que se tornaram os fundadores das 12 tribos: Nebaiote, Quedar, Adeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Cada uma dessas tribos se estabeleceu em diferentes regiões do Oriente Médio, influenciando a cultura e a história dessas áreas. A narrativa bíblica sugere que essas tribos se espalharam principalmente pela Península Arábica, contribuindo para o desenvolvimento das civilizações na região. Hoje, os descendentes de Ismael são reconhecidos como os ancestrais dos povos árabes modernos, e a história das 12 tribos de Ismael é um testemunho da duradoura influência de sua linhagem. As 12 tribos possuem uma história rica e específica, refletindo a diversidade e a complexidade das sociedades antigas do Oriente Médio. Nebaiote, o primogênito de Ismael, é frequentemente associado com a região de Petra, na Jordânia, e seus descendentes são considerados os ancestrais dos nabateus. Quedar, a segunda tribo, é mencionada várias vezes na Bíblia e no Alcorão, sendo conhecida por suas habilidades em criar gado e pelo comércio de incenso, mercadoria valorizada na antiguidade. Quedar é também frequentemente associada com as regiões do norte da Arábia e do sul da Jordânia. As demais tribos, como Adeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá, se espalharam por várias partes do Oriente Médio, cada uma contribuindo de maneira única para a cultura e a economia da região. Dumá é frequentemente identificada com a cidade de Dumat al-Jandal, na Arábia Saudita, enquanto Tema é conhecida por ser uma importante cidade-oásis e centro comercial no noroeste da Arábia. Hadad e Getur são mencionadas em fontes antigas como grupos nômades, enquanto Nafis e Quedemá têm menos registros históricos, mas são igualmente importantes na tradição oral das genealogias árabes. Juntas, essas tribos formaram uma rede de comunidades que, através de comércio, migrações e alianças, moldaram o tecido social e econômico do Oriente Médio Antigo, estabelecendo fundações que ainda podem ser vistas na estrutura das sociedades modernas da região. A história da dispersão das 12 tribos de Ismael é marcada por migrações e eventos históricos significativos que influenciaram sua distribuição geográfica. Após a morte de Ismael, suas tribos se espalharam amplamente pela Península Arábica e regiões adjacentes, estabelecendo-se em áreas estratégicas para o comércio e o pastoreio. Durante os séculos seguintes, essas tribos se adaptaram a várias mudanças políticas e sociais, como a ascensão dos impérios persa, romano e bizantino, que moldaram o cenário do Oriente Médio. As tribos de Ismael, sendo nômades e comerciantes, desempenharam um papel crucial nas rotas comerciais que ligavam o Mediterrâneo ao Oceano Índico, facilitando o intercâmbio de bens, culturas e ideias. Além disso, os conflitos e as alianças entre essas tribos e outros povos da região contribuíram para sua dispersão e a formação de novas identidades culturais. Hoje, os descendentes das tribos de Ismael podem ser encontrados em diversas partes do Oriente Médio, especialmente na Arábia Saudita, Jordânia, Síria, Iraque e outros países da região. As tribos de Nebaiote e Quedar, por exemplo, deixaram um legado significativo na cultura e na história da Jordânia e da Arábia Saudita. Em locais como Petra e Dumat al-Jandal, as influências das antigas tribos ismaelitas ainda podem ser vistas nas tradições e na arquitetura. Em muitas dessas regiões,
As linhagens das tribos de Ismael se misturaram com outras populações locais, formando a base dos modernos povos árabes. Na Arábia Saudita, muitas famílias traçam suas origens de volta às tribos ismaelitas, enquanto na Jordânia, as tradições beduínas preservam aspectos da vida nômade que caracterizou essas tribos por milênios. Essa continuidade cultural e histórica sublinha a importância das tribos de Ismael na formação da identidade e do tecido social do Oriente Médio contemporâneo. A influência das tribos de Ismael na cultura islâmica é profunda e multifacetada. No Islã, Ismael é considerado um profeta e um ancestral direto do profeta Maomé, o que confere uma grande importância espiritual e histórica às suas tribos. A conexão direta entre Ismael e Maomé reforça a narrativa de que os árabes são descendentes de Ismael, uma linhagem frequentemente celebrada em textos religiosos e tradições orais. Além disso, a Caaba, em Meca, é tradicionalmente associada a Ismael e Abraão, sendo considerada um símbolo central da fé islâmica e um local de peregrinação crucial para os muçulmanos. As tribos de Ismael, portanto, não apenas contribuíram para a formação de comunidades e sociedades no Oriente Médio, mas também para a construção de uma identidade religiosa e cultural que permanece até os dias de hoje. No contexto contemporâneo, o legado das tribos de Ismael continua a influenciar a vida social, cultural e política do Oriente Médio. As práticas culturais, como a hospitalidade beduína e a importância da genealogia e da linhagem, são traços que podem ser rastreados até as tradições das tribos de Ismael. Além disso, as histórias e lendas associadas a essas tribos são frequentemente evocadas em discursos políticos e sociais para reforçar a unidade e a identidade árabe. A herança das tribos ismaelitas também é visível na linguagem, na literatura e nas artes da região, onde referências às antigas tribos ainda são comuns. Esse contínuo impacto cultural destaca como as raízes históricas das tribos de Ismael continuam a moldar a percepção e a realidade dos povos do Oriente Médio, criando uma ponte entre o passado e o presente que é vital para a compreensão da identidade árabe e islâmica atual. A história das 12 tribos de Ismael não é apenas uma narrativa antiga, mas um testemunho vivo da rica tapeçaria cultural e histórica do Oriente Médio. Através dos séculos, as tribos de Ismael se espalharam e se integraram em várias regiões, deixando uma marca indelével na formação das sociedades árabes modernas. Suas contribuições para o comércio, a política e a cultura moldaram o desenvolvimento da região de maneiras profundas e duradouras. A promessa de Deus a Agar sobre Ismael se cumpriu de forma grandiosa, com suas tribos influenciando vastas áreas e muitas vezes atuando como intermediárias entre diferentes civilizações. Hoje, as tradições e os valores herdados dessas tribos continuam a ser celebrados e praticados, mostrando a resiliência e a continuidade de sua herança. Compreender a história das 12 tribos de Ismael é essencial para apreciar a complexidade e a diversidade do Oriente Médio atual. As raízes das tribos de Ismael proporcionam uma perspectiva única sobre a formação das identidades culturais e religiosas da região. Essa herança comum reforça a ligação entre o passado e o presente, evidenciando como as antigas tradições ainda moldam a vida moderna. Ao explorar onde essas tribos vivem hoje, revelamos não apenas um mapa de migrações e assentamentos, mas também uma rede de conexões culturais que transcende fronteiras e tempos. Esta jornada pela história das tribos de Ismael nos lembra da riqueza do legado árabe e da importância de preservar e valorizar essas tradições para futuras gerações. Assim, a história das tribos de Ismael não é apenas um capítulo do passado, mas uma história contínua que continua a influenciar e inspirar o mundo contemporâneo.